Felipe, então vamos no ponto que é a tua praia, comunicação, né? Porque no foco disso está a liberdade de expressão, é o que a gente ouve. Até estava entrevistando o Glenn essa semana aqui no UOL, e ele também, como um comunicador e jornalista, e ele falou, ele disse, na opinião dele, ele acha que o Brasil está sofrendo uma censura com Alexandre de Moraes. Eles estão usando essa palavra, né? Que foi justamente o que a Thaís te perguntou. E aí, hoje, inclusive aqui na página do UOL, tem a entrevista com o presidente da OAB. E ele diz, abre aspas, não se pode matar a liberdade em nome da liberdade. É o que disse o presidente da OAB, o Beto, né, em entrevista, o Beto Simonetti em entrevista à Andresa. O que eu te pergunto, você se sente censurado no Brasil? Se trata de liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela está sendo ameaçada neste momento? Como é que você analisa isso? Eu acho irônico e inacreditável olhar bolsonaristas alegando censura, principalmente da própria família Bolsonaro. Sabe o que que é ser censurado? É ir um policial na sua casa e te entregar uma intimação para avisar que você tem que prestar depoimento na delegacia no dia seguinte porque você está sendo acusado de crime contra a segurança nacional. Isso é censura. E foi isso que o Jair Bolsonaro fez comigo. Como é que ele pode levantar agora a mão e dizer que é um defensor da liberdade de expressão, um defensor das liberdades individuais? Como é que Carlos Bolsonaro pode ter a pachorra de fazer isso, sendo que foi dele que saiu o pedido para que o delegado Pablo Sartori viesse atrás de mim? Como é que podem alegar? Antes disso, 3 meses antes disso, eu fui indiciado pelo mesmo delegado, por corrupção de menores. Corrupção de menores, para você corromper um menor, você precisa ter o crime tipificado. Primeiro você precisa ter a vítima, você precisa ter o ato consolidado. Normalmente são crimes de transformar a criança, né, em explorar sexualmente crianças, transformar em usuário de drogas ou vender drogas, etc. Eu fui indiciado por corrupção de menores, porque meus vídeos velhos, antigos, tinham palavrões. Isso é censura. Isso é tentar calar a boca de alguém. Tentar calar a boca de alguém foi o que fez o governo Bolsonaro com as dezenas de pessoas que nós defendemos de graça no Cala a Boca Já Morreu. O Glenn Greenwald, que é uma pessoa que eu tenho algum carinho e já fomos próximos e tudo, conversei com ele, inclusive, essa semana, querendo saber um pouco mais se ele tinha mudado a percepção dele. O Glenn vem dessa visão libertária, muito influenciada pelo Chomsky, que é o grande mentor dele, né, o Noam Chomsky, que é um grande filósofo que eu respeito muito. Mas o Noam Chomsky, ele trazia uma visão libertária em relação à liberdade de expressão que era muito para literatura, era para livro. Ele dizia que nenhum livro deveria ser censurado. E ficou muito marcado o Chomsky porque ele defendeu que um livro que negava o Holocausto pudesse ter o direito de ser publicado. E isso marcou a carreira do Chomsky, fez ele perder muitos seguidores, inclusive, muita admiração. Mas eu entendo a visão do Chomsky, porque o que ele queria dizer era o seguinte: uma publicação literária que leva meses ou anos para ser escrito e que dificilmente vai ter o alcance de milhões, milhões, milhões de pessoas, ela não deve ser censurada sob nenhuma hipótese. Eu entendo essa visão. Só que nós estamos no século XXI, ambiente digital, onde um único post de 20 caracteres pode atingir 12, 15, 20, 40 milhões de pessoas. Não é mais assim que funciona a publicação. Então, o Glenn Greenwald, ele pega a visão chomskyniana em relação à imprensa, em relação à liberdade de expressão literária, e tenta aplicar isso nas redes sociais. Eu discordo completamente do Glenn. Completamente. E acho que ele tenta importar para o Brasil a legislação norte-americana de uma maneira que trata a gente como vira-lata. Ou seja, nós temos que exportar a Constituição norte-americana. Quem disse que a gente quer a Constituição norte-americana? Por que o Glenn não está lá na Europa pregando o discurso dele também? Eu não consigo entender essa obsessão com o Brasil. Aliás, eu consigo entender por conta da posição estratégica que a gente está, né, no debate global em relação a esse assunto. Mas é, no mínimo, hipócrita, e, no máximo, criminoso você tentar alegar que o Brasil precisa copiar outros modelos para poder permitir que pessoas sejam nazistas, por exemplo. Ô Eu Felipe, nunca vou concordar com isso.
Muito interessante aí o teu ponto de vista, bem o oposto do Glenn nesse sentido. Só para a gente finalizar e entender melhor, o que que você acha que seria o limite ali na questão de banir perfis? Porque imagino você, inclusive como um comunicador, isso é uma medida muito forte e importante. Você estava agora há pouco falando sobre o período da pandemia, o horror que vivemos, pessoas defendendo e, como você até chamou aí, assassinos no fundo da história, né? Qual é o limite, por exemplo? Porque nesse ponto tá aí, banir perfis na internet. Por isso que eles falam que isso é cortar a liberdade de expressão. Qual é o limite para isso? Quando que um perfil deve ser banido, na sua opinião? Olha, aí é exatamente por isso que o debate é tão bom nesse sentido. Isso aí eu já conversei na ONU, fui convidado pela Unesco, pela ONU, palestrei em Nova York, palestrei em Paris, debatendo pautas que tinham a ver exatamente com essa pergunta, que é, nós temos hoje no mundo, nós temos duas liberdades, né, básicas fundamentais, a liberdade física, onde nós temos o direito de ir e vir, né, e essa liberdade ela pode ter sanções, ela pode ter cerceamentos dos mais variados, e nós temos a liberdade digital. A minha defesa, e aí é uma visão minha, né, é que nós temos que ter para o ambiente digital o mesmo grau de complexidade em relação à liberdade que nós temos no mundo físico. O que que existe de complexidade hoje no mundo físico? Você não tem simplesmente esse cara cometeu um crime, prenda-o para sempre. Não é assim que funciona. Esse cara cometeu um crime. O que que a gente vai fazer a partir de agora? Existem trocentas possíveis sentenças para essa pessoa, que pode ir desde pagamento de multa, né, até a restrição de liberdade. Nós temos a prisão domiciliar, nós temos o regime semiaberto, o regime aberto, o regime fechado. Por que para a internet a gente só pode ter a conclusão rápida, sistemática e banimento? Porque nós não temos uma constituição digital. Porque nós não temos um código que dite e mostre as possibilidades na hora de um juiz promulgar uma sentença. Então eu acredito que depende de caso a caso. Eu acho que o caso do banimento eterno de uma pessoa para se comunicar de maneira digital tem que ser o extremo do extremo. Agora existem extremos dos extremos. Me desculpa, mas o Alan dos Santos não tem condição de frequentar a internet. A quantidade somada de crimes desse cidadão é uma coisa jamais vista. A quantidade de mentiras, a quantidade de desinformação científica que ele promulgou ele promoveu durante toda a pandemia é uma coisa absolutamente assassina. Então eu acho que existem casos e casos. E aí caberia a nós acatarmos as decisões judiciárias que iriam acontecer no decorrer de processos que responderiam a uma Constituição digital. Essa é a minha visão. E o 2630 não era nesse nível de profundidade, por exemplo. Era uma coisa que eu criticava para Orlando Silva, que não deu para incorporar, não tinha como, era pressão de todos os lados. Então a gente vai sair do debate e ir para a prática em relação a isso? Eu acho que vai, mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo para as pessoas entenderem que a liberdade digital e a liberdade do mundo físico já deveriam ter sido equiparadas e deveriam ser tratadas com a mesma seriedade.